Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos. Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada da Rádio Boitempo. Estou aqui hoje para apresentar o quadro Conversas Camaradas, que ocorre sempre na primeira semana do mês. A conversa desse episódio marca o início de um mês especialmente dedicado à vida e à obra de Georg Lukács, um dos mais influentes filósofos do século XX. Para os assinantes do Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, o especial começou mais cedo, com o envio de Lukács, uma introdução de José Paulo Neto, ainda em setembro. Agora, em outubro, chegam outras 4 obras que vou contar para vocês. O histórico lançamento da Estética, o maior clássico de Georg Lukács, que ganha, enfim, sua primeira tradução para o português. História e Consciência de Classe, 100 anos depois, coletânea de ensaios organizada por José Paulo Neto sobre o polêmico livro que mudou o pensamento crítico do século XX, Por que Lukács, de Nicolas Tertullian, autobiografia intelectual escrita por um dos maiores e mais competentes intérpretes de Lukács, e Teoria Social, Verdade e Transformação, de Mário Dwyer, obra póstuma que apresenta o pensamento lukáciano aplicado à crítica da filosofia e da ciência contemporânea. Para introduzir nossos ouvintes ao pensamento desse autor mais do que incontornável, convidamos José Paulo Neto para uma conversa. José Paulo Neto é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculado à Escola de Serviço Social. Doutor em Serviço Social, José Paulo, como é conhecido, se destaca como autor de obras que também apresentam, de forma didática e sem reducionismos, o pensamento marxista. Pela Boitempo, além dos lançamentos que já comentei, publicou Karl Marx, uma biografia, e fez também a seleção, organização e apresentação da obra Da Erótica, Muito Além do Obsceno, de Lukács. É também um dos coordenadores da coleção Biblioteca Lukács, juntamente com Ronaldo Vielme Fortes. Obrigada por aceitar nosso convite, Zé Paulo. Eu é que agradeço esse convite de vocês. Acho que esse mês de outubro, com essas promoções, sobretudo em torno de Lukács, da Boitempo, certamente marcará um momento muito importante no desenvolvimento da cultura brasileira e não apenas no âmbito do marxismo. Penso que a publicação do Por que Lukács, a tradução do Por que Lukács, é extremamente importante, assim como a publicação da antologia de textos do professor Mário Dwyer, companheiro de tantas lutas intelectuais, e que faleceu precocemente. Então, ter esse material disponível e essa conversa comigo, que será uma conversa muito tranquila, muito calma, é algo que vai ajudar a colocar com mais ênfase Lukács no cenário intelectual brasileiro. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de saudar todos os espectadores da TV Boitempo. Saber que a Boitempo tem uma TV, um canal, é uma coisa ótima. Então, parabéns, eu estou à disposição de vocês para conversarmos. Para a gente começar, no seu livro, Lukács, uma introdução, você diz que o Lukács teria desenvolvido desde muito cedo uma atitude de recusa diante do modo de viver e de pensar instaurado pelo capitalismo. Você poderia comentar um pouco sobre as origens dele e também sobre essa atitude dele ao longo da vida? Primeiro eu quero começar dizendo que este livro, que agora é publicado, eu estou com ele aqui, recebi hoje o primeiro exemplar, é um pequeno livro e, na verdade, é uma reedição. Eu escrevi esse livro em finais de 1982, quando nenhum de vocês aí da Boitempo, com quem eu estou conversando agora, havia nascido, sinal que eu já sou um septuagenário, não é? Eu escrevi esse livro para uma pequena coleção que teve vida curta, uma coleção pensada pelo editor e um dos proprietários da editora brasiliense de São Paulo, Caio Graco. Ele criou uma coleção muito interessante com o nome de Encanto Radical. Me convidou para escrever um pequeno livro sobre Lukács. O livro foi escrito em final de 82, foi publicado em 83 e logo depois a coleção desapareceu. Não teve uma vida muito longa. Esse livrinho, não é? Porque trata-se de um pequeno livro, o próprio subtítulo dele agora, na edição da Boitempo, uma introdução, deixa bem claro que trata-se de um livro muito sintético e é um livro que é escrito, sobretudo, para intelectuais, jovens intelectuais, que queiram se aproximar de Lukács. Isso não significa que ele não possa ser útil a acadêmicos ou a especialistas, mas é um livro
que tem pretensões muito modestas. A pretensão é apresentar de maneira simples, sem ser simplista, isso é importante, um perfil completo de Lukács, que é, sem qualquer dúvida, um dos grandes pensadores do século XX, eu diria, no caso da tradição marxista, um pensador absolutamente essencial. Pois bem, esse livro foi escrito, como disse, em final de 82, princípio de 83, não teve nenhuma reedição, e me chama a atenção que ele é um livrinho muito citado, porque ele foi produzido numa época em que o interesse por Lukács não era, eu diria, muito forte no Brasil. O quadro brasileiro dos últimos 30 anos é muito diferente do tempo em que esse livro foi escrito. Por isso, eu o submeti a uma revisão. Quero esclarecer em que consistiu essa revisão. Eu não alterei nenhum dos meus juízos de valor desde aquela época até agora. Mas eu tratei de atualizar a bibliografia e tratei de chamar a atenção para o desenvolvimento dos estudos lukácianos no Brasil. Hoje, ao contrário do princípio dos anos 80, nós temos inúmeros pesquisadores, inúmeros ensaístas, marxistas ou não. É importante não limitar a área de importância desse livro apenas à tradição marxista, vai muito além disso. Então, hoje nós temos no Brasil um conjunto muito significativo de autores e autoras que trabalham no pensamento de Lukács. E me parece que era necessário fazer uma revisão desse livro, inclusive para atualizá-lo, até porque certos materiais importantes de Lukács estavam inéditos em 1982. Então, nesse sentido, esse livro é um livro que chega às mãos do leitor com uma informação, eu diria, muito segura, ainda que sintética e abreviada. O livro traz, inclusive, toda uma série de sugestões bibliográficas para quem quiser avançar na pesquisa de Lukács. É claro que se eu fosse escrever hoje um livro sobre Lukács, eu escreveria muito mais detalhes. Aliás, de alguma maneira, isso está na apresentação de que eu fui incumbido de redigir para o primeiro volume da Estética do Lukács, que, como você lembrou aí, esse primeiro volume vai ser lançado agora em outubro. Eu escrevi uma longa apresentação muito mais detalhada do que o material contido neste pequeno livro, Lukács, uma introdução. Eu diria que esse livro, a meu juízo, eu espero que o leitor, o eventual leitor, faça a sua avaliação. Esse é um livro verdadeiramente introdutório, aliás, dentro do espírito da coleção que a Boitempo vem lançando. O primeiro volume dessa coleção foi uma bela introdução a Marx do professor Jorge Grespin. Esse é o segundo livro dessa coleção, e eu penso que ele vem numa hora em que a Boitempo vai agitar o cenário cultural, agitar criativamente o cenário cultural brasileiro com vários textos produzidos em torno do Lukács. A minha expectativa é que esse livro, que hoje você só encontra em sebos e frequentemente a preços espantosos, esse livro seja útil a intelectuais, marxistas ou não, quero deixar isso claro, marxistas ou não, que se interessam em se aproximar e encontrar vias de aprofundamento para o trato desse filósofo, que é um dos mais importantes do século XX. Então, nesse sentido, Lukács, uma introdução, é um livro despretensioso. Ele, na verdade e no fundo, é um convite à leitura de Lukács. Neste ano completam 100 anos da publicação de História e Consciência de Classe, um livro que um ano depois foi condenado pelo 5º Congresso da Internacional Comunista. Qual é a importância desse livro na trajetória de Lukács? Por que ele foi tão polêmico? Veja, nesse mesmo pacote de Lukács, a Boitempo está lançando um volume que foi organizado por mim. Eu apenas organizei o volume. Um volume de 350 páginas, contendo vários estudos sobre história e consciência de classe. Paradoxalmente, esse livro, que foi publicado em 1923, tornou-se a obra mais citada de Lukács, né? É uma obra que eu diria imortalizou o nome de Lukács, condenada pela Internacional Comunista, foi depois objeto, eu diria em 1967, foi objeto de uma profunda autocrítica do próprio autor.
Mas a trajetória desse livro é impressionante. Esse livro saiu, eu tenho inclusive a primeira edição dele, em 1923, por uma editora de Berlim, a Malik, numa produção gráfica muito simples, muito modesta, e se transformou num ícone da literatura marxista, mas ao mesmo tempo como um livro maldito do marxismo. Ele não foi reeditado, notem, ele sai a público em 1923. Lukács é muito criticado pelas instâncias comunistas, mas não só, atenção, mas não só, não é? Os social-democratas, por exemplo, através da grande figura da social-democracia clássica, eu me refiro a Karl Kautsky, também criticou o livro do Lukács. Esse livro foi muito criticado. Lukács fez uma autocrítica formal 6 anos depois que o publicou, em 1929, e não falou mais nesse livro. Mas esse livro teve uma trajetória caracterizada um pouco como um livro maldito da tradição marxista. Ele teve uma trajetória subterrânea importantíssima. Ele influiu naquela tendência conhecida pelos filósofos como o marxismo ocidental, né? Marxistas ocidentais, chamados marxistas ocidentais, como Horkheimer, como Adorno, como Marcuse, sofreram uma forte influência desse livro. Mas ele não foi mais publicado. Ele vai voltar um pouco à cena nos anos 50, sobretudo na cultura francesa, mas não só, quando Maurice Merleau-Ponty, salvo erro meu, o criador inclusive da expressão marxismo ocidental, quando Merleau-Ponty vai falar sobre esse livro. E a partir daí, a História e Consciência de Classe, que ninguém encontrava reeditado, estava em bibliotecas e na mão de uns poucos sebos. História e Consciência de Classe vai ser muito falado e pouco lido. Até que em 1960, uma editora francesa, salvo erro, Edition de Minuit, publicou numa tradução, Costax-Sello e Jacqueline Bois, publicou uma edição que foi, na verdade, a segunda edição de História e Consciência de Classe, que fez um sucesso enorme na França. E, dada a importância da cultura francófila, tornou-se muito conhecido. O Lukács meteu um processo em cima da editora francesa, porque foi feita a revelia dele. Mas como o livro sofreu várias reedições, em 1967, escreveu um prefácio que eu recomendo a todos que leem e que, aliás, eu reuni nessa coletânea de textos que a Boitempo está editando agora, História e Consciência de Classe, 100 anos depois. Está aí o prefácio de 67, que alguns chamam de prólogo de 67, e a partir daí, com a autorização do Lukács, o livro saiu em italiano, saiu em alemão, foi traduzido ao inglês e também ao espanhol. Então ganhou uma difusão que permitiu aos leitores dos anos 60 e subsequentes o exame dessa obra. Essa obra é uma obra muito peculiar, porque Lukács, nessa obra, é uma espécie de metralhadora giratória. Ele faz uma crítica fortíssima à tradição instaurada pela Segunda Internacional, sob a hegemonia de Kautsky. Ele faz uma crítica daquilo que ele chamava de marxismo vulgar. Faz também uma crítica do que foi coetâneo, eu diria colateral, à ideologia da Segunda Internacional, que é o revisionismo de Bernstein, mas também faz uma crítica muito forte a seus mestres dos anos em que ele ainda não era marxista, dos primeiros anos do século XX e dos primeiros anos da década de 10 do século XX. Eu vou lembrar para vocês que o Lukács nasce numa família nobilitada, numa família judaica nobilitada no Império Austro-Húngaro. O pai dele era uma figura importante, era gestor bancário, aliás, do segundo banco em importância do Império Austro-Húngaro, e Lukács tem uma privilegiada educação, inclusive no plano estritamente formal, né? Ele faz a sua formação básica em Budapeste, depois se doutora em filosofia em 1910 e vai residir anos na Itália,
especialmente em Firenze e Florença, onde ele vai estudar arte. Ele estava interessado fundamentalmente nas expressões estéticas. Ele, inclusive, tinha um forte interesse pelo teatro. Em meados da primeira década do século XX, ele cria um grupo teatral que representa peças, monta peças lá em Budapeste do moderno teatro, da moderna dramaturgia. Ele vai ficar um tempo significativo na Itália. Depois ele se transfere para a Alemanha, vai se vincular a círculos acadêmicos extremamente importantes e sofisticados em Heidelberg, né? Ele participa do círculo privado de Weber. Torna-se, em 1914, Lukács já era uma figura conhecida como um crítico e um filósofo da arte. Mas nesse período, o que ele tinha vindo de um extrato superior da estrutura social do Império Austro-Húngaro, Lukács tinha uma, eu diria, repugnância pelo estilo burguês de vida. Lukács jamais aceitou o prosaísmo da vida social sob o capitalismo. Só que nessa época, nós estamos falando até o período do imediato pré-guerra, ele tinha uma recusa dramática e simultaneamente romântica da vida burguesa. Mas ele não encontrava instrumentos políticos, não visualizava a via da política para transformar a vida burguesa. Isso só vai acontecer com o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, que vai mostrar para ele toda a brutalidade, tá, da vida burguesa no período da guerra. Ele, desde o princípio, vai se manifestar, de princípio, contra a guerra. Eu quero lembrar que o belicismo e o nacionalismo naquele período cresceram enormemente. Lukács mantinha, portanto, uma oposição de princípio à vida burguesa e à ordem capitalista. Mas ele não conseguia traduzir isso em práticas políticas. Isso vai mudar quando, em 1918, em dezembro de 1918, ele adere ao Partido Comunista, recém-fundado na Hungria. As pessoas próximas de Lukács simplesmente não entenderam esse passo que ele deu. Um grande historiador da arte que participou de círculos culturais com Lukács nessa época, eu me refiro a Arnold Hauser. Hauser disse: ninguém entendeu absolutamente nada. Quando você tem uma visão retrospectiva, você passa a entender. Lukács encontra no Partido Comunista, em 1918, uma alternativa concreta para lutar contra a ordem que causava apenas repugnância nele, a ordem burguesa. Mas essa adesão do Lukács foi a grande inflexão de toda a vida do Lukács, que foi uma vida que viveu experiências tão diferenciadas que construíram uma evolução bastante complexa e bastante sinuosa. A evolução de Lukács não foi linear, mas ela tem um fio condutor. Esse fio condutor lhe é dado porque o ingresso dele nas fileiras do movimento socialista revolucionário deram a ele formas para intervir de maneira política naquilo que era o grande objetivo dele. Ele participa da Revolução Húngara de 1919, chega a ser vice-ministro da Cultura, e a posição dele no Ministério da Cultura, notem, de uma república de sovietes, uma república de conselhos, que não dura mais do que 133 dias e é afogada em sangue, o que obriga a um exílio que ele só vai superar, de fato, em 1945, com a derrota do fascismo. Pois bem, a divisa dele nesse Ministério da Cultura era característica, dá bem o perfil do Lukács. Ele escreve: a política é um meio, a cultura é o fim. Você tem aí, já em 18, o perfil do Lukács, que vai se tornar marxista, e o livro de 1923 vai trazer todo o pensamento de Lukács, tal como ele o formula numa série de textos entre 1919 e 1922. História e Consciência de Classe são os textos que ele escreveu neste período, alguns ele revisou bastante, e que ele reuniu no volume História e Consciência de Classe, em 8 ensaios, eu diria todos eles brilhantes.
Qual é a característica desse ensaio? Em primeiro lugar, são ensaios extremamente esquerdistas. Lukács estava numa posição de extrema esquerda. Segundo, é um livro que restaura a importância do pensamento de Hegel na constituição da obra de Marx. É muito importante sinalizar isso. Por quê? Porque os escritos de Marx, mais centrados no pensamento de Hegel, até esta época estavam inéditos. Eles só serão publicados, na verdade, em 1932. Lukács está escrevendo e publicando em 1923. Mas Lukács, que só vai conhecer esses textos em 1930, ele antecipa, eu diria de maneira genial, a partir de textos de Marx, ele antecipa uma interpretação de Hegel que era absolutamente inovadora. É isso que vai permitir que em História e Consciência de Classe, apesar do seu esquerdismo, apesar do seu voluntarismo, Lukács tenha tido condições de colocar em debate categorias teórico-críticas absolutamente fundamentais, discutindo a questão da alienação e uma das expressões mais extremas da alienação, que é a reificação. Res, em latim, significa coisa, reificação, a coisificação das relações sociais na ordem capitalista. Isso vai dar ao livro do Lukács uma originalidade enorme. Até então, ninguém tinha lido Hegel com olhos a partir de Marx. Depois, esse tipo de leitura vai se ampliar, vai se diversificar, vai se tornar mais complexo. Mas é na obra de 1923 que Lukács inaugura esse tipo de leitura. Portanto, o peso desta obra é enorme na cultura europeia. Na cultura, eu me atreveria a dizer, mais que europeia, na cultura ocidental. Lukács foi, sob esse aspecto, um pioneiro. Esta obra, e eu digo isso no livrinho que está sendo lançado na introdução, essa obra traz toda a riqueza, toda a força da originalidade de Lukács em 1923, mas tem também a presença de uma fraqueza. O que é isso? É que Lukács tem, em 1923, uma leitura demasiado hegeliana de Marx. Obscurece o lastro ontológico da teoria de Marx. Só a partir de 1930 é que Lukács vai apreender tanto, eu diria, a grandeza de História e Consciência de Classe, grandeza que ele não nega, mas os aspectos, eu diria, problemáticos de História e Consciência de Classe. Então essa obra é uma obra essencial, mas deve ser lida como um momento da evolução lukáciana. A importância, esse livro já está traduzido ao português há mais de 20 anos, é um livro, eu diria, eu posso dar minha experiência com esse livro, não sei se isso interessaria ao leitor. Eu releio esse livro praticamente todos os anos. E é um livro que me deixa inquieto. É um livro provocativo, é um livro estimulante. Que o leitor concorde ou não com as ideias do Lukács nessa obra, isso não é o importante. O importante é o universo teórico-crítico que essa obra tem problemas, mas que essa obra abre para vislumbrar, eu diria, a complexidade e a dramaticidade daquilo que há de mais moderno na ordem burguesa. Não sei se isso responde à sua questão. Eu quero só dizer o seguinte, que a antologia que a Boitempo está lançando, eu fiz uma seleta de textos de autores estrangeiros, textos de brasileiros. Eu fiz uma seleta de textos bastante pluralista, para provocar no leitor. É um livro que supõe a leitura de História e Consciência de Classe, mas para provocar no leitor a consciência de que História e Consciência de Classe é um manancial inesgotável, é objeto de interpretações as mais distintas. Eu diria que é um livro seminal da tradição marxista. Mas quero dizer que o próprio Lukács, reconhecendo a importância desse livro, muitos anos depois da sua obra, o Lukács tem sérias reservas a ele. Ele dirá que o que expressa a sua obra é a sua produção pós-30. Se você me permite, Isabel, eu quero fazer uma observação que me parece interessante.
Um dos autores que mais contribuíram para sinalizar a importância de história e consciência de classe foi Lucien Goldman, um romeno que viveu o essencial da sua vida intelectual, um período na Suíça e maiormente na França. Foi Goldman que contribuiu muito para sinalizar a importância de história e consciência de classe. O Lukács, eu cito isso várias vezes, é uma carta conhecidíssima que o Lukács endereçou a ele no princípio, final, na transição dos anos 50 aos anos 60, dizendo o seguinte: olha, eu agradeço muito o seu empenho em divulgar a história e consciência de classe, mas o essencial da minha obra não está em história e consciência de classe, é posterior, e você ignora, e de fato ignora mesmo, ignorou. Goldman morreu em 1970, aliás, morreu precocemente, com 50 e poucos anos, e foi um grande estudioso, é bom que se diga. Mas o Goldman não dava a menor importância ao Lukács pós-1923. O Lukács disse: olha, se eu tivesse já morrido lá do céu e olhasse, eu ia dizer que eu ia ficar enternecido com seus cuidados em história e consciência de classe. Mas como eu estou vivo, continuo produzindo, olha, eu interrompo relações com você, eu não quero mais conversar com você. Eu acho que isso é bastante significativo. Também quero dizer que dois autores, aliás, bastante publicados pela Boitempo, contribuíram nos anos 70 para divulgar o pensamento do Lukács. Eu me refiro ao Michel Lévy, que tem uma obra sobre o jovem Lukács, o Lukács até História e Consciência de Classe, que está publicada aqui no Brasil já há bastante tempo. Lévy foi dos primeiros a, eu diria, fazer um estudo sério do Lukács que entra na tradição marxista. Portanto, ele trabalha História e Consciência de Classe. Pode-se concordar ou não com a interpretação do Michel Lévy, mas eu diria que ela foi absolutamente importante, especialmente seus textos da segunda metade dos anos 70, para sinalizar a relevância de História e Consciência de Classe, da qual ele é um eminente conhecedor. O outro é o professor Mésaros. Istvan Mésaros, também nos anos 70, fez um trabalho em torno uma análise crítica de História e Consciência de Classe. E é bastante curioso que essas duas figuras seminais do pensamento marxista, quero dizer que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho do Michel Lévy e um profundo respeito pelo trabalho do professor Mésaros, mas eles têm interpretações bastante diferentes da evolução do Lukács. Lukács é um autor clássico. Notem, é um clássico precisamente porque a partir dele você pode ter desenvolvimentos teóricos muito diferenciados. Na antologia preparada por mim, o leitor vai encontrar interpretações muito diferenciadas de História e Consciência de Classe. Eu sugiro ao leitor que for mergulhar no Lukács que leia com atenção não apenas História e Consciência de Classe, mas o prefácio de 1967, onde o Lukács faz uma autocrítica muito rigorosa, muito rica de História e Consciência de Classe. Só para terminar, eu tive 2 livros, eu acho que a minha geração, aqueles que já passaram de 70, no Brasil e fora do Brasil, foram muito marcados na sua vida intelectual, a gente de esquerda, em primeiro lugar por Marx. O Capital rachou a nossa cabeça. E por Lukács, e eu diria o Lukács de História e Consciência de Classe. Quero dizer para vocês que eu li esse livro em 1963 e achei que meus olhos sobre o mundo tinham mudado quase tanto quanto os meus olhos sobre o mundo, uma experiência um pouco anterior de ter lido Marx. Oi, eu sou o Kim, que trabalho no Departamento de Comunicação da Boitempo e vim aqui com um convite. Nesse mês de outubro, estamos organizando uma série de atividades em torno da atualidade do pensamento de Lukács. Entre os dias 17 e 20 de outubro, na USP, em São Paulo, vamos reunir alguns dos maiores lukácianos vivos para um ciclo de debates e conferências. Vai ter o Zé Paulo, Esther Weissman, Ricardo Antunes, Arlenice Almeida, Miguel Veida, Ronaldo Vielme Fortes e grande elenco. A programação completa desse evento
e de atividades no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e na TV Boitempo, você encontra no nosso blog, blogdaboitempo.com.br. A Estética, publicada agora pela primeira vez na língua portuguesa, é uma obra publicada quase 40 anos depois de História e Consciência de Classe, em um outro momento da vida de Lukács. Você teria alguma dica para o leitor que vai se aventurar nesse primeiro volume dessa obra monumental? Quais os elementos centrais dessa publicação? A Estética, como você bem observou, foi publicada exatamente 40 anos depois de História e Consciência de Classe. História e Consciência de Classe é publicada em 1923 e a Estética é publicada em 1963. A edição alemã é de 1963. Eu queria antes chamar a atenção rapidamente para o seguinte. A ideia de uma estética sistemática, de uma teoria estética sistemática fundada no marxismo, é algo que Lukács começou a idealizar ainda durante a Segunda Guerra Mundial. No jovem Lukács, há a preocupação da produção de uma estética sistemática, mas ele ainda não era marxista. Mas o projeto já vem na cabeça do jovem Lukács. Ele só vai ter condições para trabalhar sistematicamente durante um certo período dos anos 50 e a partir de 1958. Eu vou me permitir chamar a atenção de vocês para uma coisa muito curiosa. Em 1957-58, o Lukács publicou primeiro em italiano, depois ele começa a ir em alemão. E por que primeiro em italiano? Vou dizer para vocês que o Lukács participou ativamente do movimento húngaro de 1956. Da Revolta Húngara de 1956, sobre a qual há um belíssimo livro editado pela Boitempo, do Mesaros. Não sei o título dele aqui, porque eu li esse negócio em italiano, mas eu acho que é A Revolta dos Intelectuais da Hungria. O Lukács participou disso. A revolta foi sufocada e ele foi obrigado a um período de exílio, de desterro na Romênia. Quando ele volta, ele tem inicialmente as suas... Ele não faz autocrítica, não se desculpa, mas há uma posição tácita do governo húngaro de só proibi-lo. Ele perde a cátedra na universidade, o governo húngaro não o deixa ter atividades cívicas. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a contrabandear para o Ocidente os textos dele, os livros dele. Primeiro para a Itália, onde ele vai publicar muito, e também para a Alemanha. Ele diz isso às autoridades húngaras. Ele diz, olha, enquanto vocês me proibirem de publicar aqui, vou continuar contrabandeando os meus textos. Então ele publica em 57, 58, na Itália, Ensaio da Maior Importância, que está traduzido no Brasil desde 1970, uma tradução do Carlos Nelson Coutinho e do Leandro Cunha. É um volume intitulado, aqui no Brasil, Introdução a uma Estética Marxista. E são textos que ele escreve praticamente na primeira metade dos anos 50. Ele já está pensando na sua estética marxista. E ele se dedica intensivamente a isso entre 58 e 62. Qual é o projeto dele? É construir uma estética marxista sistemática dividida em 3 partes. Uma primeira parte de princípios teórico-filosóficos, que se estenderia na segunda parte. A primeira parte seria os fundamentos teórico-filosóficos, prolongados na segunda parte. Uma terceira parte, que seria a discussão da aplicação histórica às artes dessas concepções anteriormente sistematizadas. Ele só escreve a primeira parte. Atenção, ele só escreve a primeira parte. Essa primeira parte é publicada em alemão em 1963 em 2 volumes, que vai ser publicada em seguida, traduzida em seguida, na Itália também em 2 volumes. A tradução francesa é bem mais tardia. Logo em seguida, na segunda metade dos anos 60, essa obra será traduzida ao castelhano pela editorial Grijalbo, que inicia com ela a publicação do que seria as obras completas de Georg Lukács. Esses completas não se completaram, foi interrompido, saíram cerca de 13 ou 14 volumes. Mas a edição espanhola, por razões puramente editoriais,
publica os 2 volumes, o conteúdo dos 2 volumes em alemão, publica em 4 volumes. A opção da Boitempo é reproduzir os 2 volumes da Estética em 4 volumes. Alguns autores chamam a Estética, precisamente porque a primeira parte, a segunda e a terceira, Lukács nunca trabalhou, nunca avançou. Alguns autores dizem Estética 1. Aqui vai ser apenas Estética, aqui no Brasil. A Boitempo está lançando agora, numa tradução direta do alemão, feita pelo seu tradutor já consagrado, extremamente competente. É a primeira tradução direta do alemão em língua portuguesa, ao que eu saiba. O primeiro volume daqueles 4 que compõem a Estética. Até aí estamos claros? Muito que bem. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a obra mais acabada do Lukács, aquela que ele de fato concluiu, é a Estética. O que aconteceu com o projeto da Estética 2 ou 3, a continuidade? Ele queria vincular a Estética 2 e 3 à maturação da sua concepção ética fundada no marxismo. Quero lembrar que as preocupações ético-filosóficas do Lukács precedem a sua adesão ao marxismo lá em 1918. Nós vemos aí um fio vermelho que une toda a evolução do Lukács, apesar das suas inflexões, né? A preocupação com a ética. Mas para pensar a ética, Lukács descobre ou tem a lucidez de ser levado a fundamentar aquilo que constitui o modo de ser e de se reproduzir do ser social, que é distinto do ser natural, orgânico e inorgânico, porque a dimensão estética é específica do ser social. Essa pesquisa, Lukács vai encetá-la logo na sequência da publicação da Estética, e que vai constituir o seu trabalho derradeiro, a ontologia do ser social, cujos produtos maiores foram editados pela Boitempo, o Prolegômenos e a ontologia do ser social. Então note, o Lukács não avança na elaboração do que seria a segunda e a terceira partes da Estética, porque ele precisava de uma fundamentação para elaborar uma ética, da qual ele deixou apontamentos esparsos. Ele vai se dedicar, então, à produção da ontologia do ser social. Isso faz com que a Estética seja, a Estética 1, seja o fundamento daquilo que seria o conjunto da sua estética, que ele não avançou. Eu disse aqui que a Estética é a obra mais acabada. Por quê? Porque a ontologia, o Lukács escreveu, reescreveu, ela tem 2 versões, não é? A grande e a pequena ontologia. Isso tudo está disponível em português, hein? Atenção. Assim como estão disponíveis também os seus apontamentos sobre aquilo que seria a ética. Mas ele não avançou para além do trato sistemático da estética, ele não avançou além da primeira parte. E essa primeira parte saiu em alemão em 63, que será lançada em 4 volumes. O primeiro volume será lançado em outubro. Eu me permito fazer 2 observações aqui. Uma, eu diria, de natureza puramente editorial. Lukács começou a ser publicado no Brasil ainda no final dos anos 50. E nos anos 60, especialmente pelos esforços de Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder, saíram vários textos do Lukács, especialmente algumas antologias preparadas por eles. Lukács continuou sendo editado, dificuldades aqui no Brasil, postas até pela situação ditatorial que vivemos, mas nos anos 80 voltou a ser reeditado. O que é importante na história da Boitempo editorial foi a opção feita no final dos anos 90 por uma biblioteca Georg Lukács. A Ivana, seus assessores diretos, eu quero dizer que eu não fiz parte desse projeto inicial, idearam a produção não da obra completa do Lukács, mas do essencial da obra de Lukács. Mais tarde,
só no século XX, a Ivana alocou a mim e ao professor Ronaldo Vielme Fortes a coordenação daquilo que já existia, né? Já havia números, volumes do Lukács publicados. O Ronaldo e eu passamos a coordenar a partir, não me lembro bem de que volume. Então, há uma coordenação que eu condivido, que eu compartilho com o professor Ronaldo, de continuarmos a publicar as obras do Lukács. Não temos a pretensão de publicar a obra completa do Lukács, mas temos a pretensão, não é, de continuar o projeto original de Ivana e seus assessores, de publicar o essencial da obra do Lukács. Acho que é importante chamar a atenção para o fato de que nesta coleção há um cuidado muito grande com o tratamento jurídico dos direitos autorais, não há edição sem autorização dos proprietários dos direitos autorais e, sobretudo, a tradução é feita através de tradutor profissional, de tradutores profissionais, e são traduções, inclusive, revisadas por especialistas, com apresentações de especialistas. A ideia é oferecer ao leitor brasileiro, não ao leitor de língua portuguesa, mais amplo, não uma edição crítica do Lukács, mas edições confiáveis e seguras da textualidade lukáciana. Essa era a primeira observação. Agora, a segunda, eu me permito chamar a atenção para como é que o Lukács como há em Lukács uma profunda continuidade. Quando ele produz História e Consciência de Classe, reunindo textos que ele escreveu entre 19 e 22, ele está preocupado com o marxismo vulgar. Eu já mencionei isso aqui. Não só com o marxismo vulgar, não só com o sociologismo. Ele está preocupado com o quê? A ossificação precoce que o pensamento de Marx estava sofrendo. Ele usa naquele período, note, nos anos 20, ele diz o seguinte: é preciso promover o renascimento do marxismo. Lá nos anos 20. Nos anos 60, pensando na ossificação dogmática do marxismo, muito própria da era stalinista, da autocracia stalinista, Lukács diz que ele está empenhado num movimento, a expressão é a mesma, para promover o renascimento do marxismo. Então, nos seus últimos trabalhos, ele está pensando fundamentalmente na ontologia, mas ele também inclui a estética como um movimento de renascimento, de promoção do renascimento do marxismo. Acho muito interessante que ele volta à mesma expressão que ele usa nos anos 20. Ou seja, Lukács sempre esteve preocupado com um marxismo ortodoxo do ponto de vista metodológico, mas nada dogmático, nada ossificado, um marxismo compatível com as exigências do momento histórico. Ele costumava dizer, me parece que exageradamente, que depois de Lenin não houve nenhuma contribuição, por exemplo, para o estudo do imperialismo. Que a obra do Lenin lá resolvia o problema. É evidente que isso é uma certa forçação de barra do Lukács, não é? Mas ele tinha clareza de que a herança, o legado, não só da Segunda Internacional, mas também o legado da Terceira Internacional stalinizada, não eram suficientes para dar ao marxismo a tradição que vinha de Marx, para dar a ela o vigor para enfrentar os novos problemas postos pelo século XX. Eu quero dizer que a Estética 1, ou a Estética, é uma obra de leitura obrigatória, não apenas para marxistas. Para marxistas ela é obrigatória, para marxistas que tratam da arte, ela é obrigatória. Mas ela é absolutamente enriquecedora para autores que se interessam pela arte e que não são necessariamente marxistas. Por quê? Porque o centro da Estética 1, dos 4 volumes que a Boitempo vai cá, está dado no subtítulo dessa primeira parte. O subtítulo não é casual nem gratuito. Ele é absolutamente rigoroso. O subtítulo é A Peculiaridade do Estético. A investigação do Lukács é para saber o que é único do estético, o que é aquilo que faz do estético algo absolutamente peculiar.
como bom materialista dialético que ele pensa que as objetivações dos homens, as obras dos homens, têm um piso comum, a vida cotidiana. Lukács vai mostrar, por exemplo, a arte, ou se você quiser, o estético, parte da vida cotidiana. A ciência, parte da vida cotidiana. A vida cotidiana é algo insuprimível. Então a estética começa com o que eu considero uma teoria marxista da cotidianidade. A estética 1 vai mostrar como, do reflexo que os homens têm na sua cabeça da vida cotidiana, na qual todos eles se movem, atenção, na qual todos os homens se movem, e a partir do reflexo intelectivo dessa vida cotidiana, que vão se desenvolver duas formas de reflexo distintas. É o que ele chama de um reflexo científico. É o desenvolvimento racional da ciência, que tem por objetivo oferecer o que aos homens? Conhecimento rigoroso da natureza e da sociedade. Através do conhecimento próprio da ciência, os homens adquirem condições para controlar melhor a sua reprodução social. A ciência, para Lukács, e ele está pensando na ciência moderna, aquela que vai surgir com a física moderna, Lukács dirá que a ciência oferece aos homens um reflexo desantropomorfizador da realidade. Ou seja, um reflexo, uma reflexão que procura ser a mais isenta dos desejos, dos impulsos, dos afetos dos homens. Isso é absolutamente indispensável para a reprodução da sociedade. Mas isso não é suficiente. Há um reflexo estético, que, ao contrário do reflexo científico, ele põe o homem no centro das suas reflexões. Se o reflexo científico produz um conhecimento desantropomorfizador do mundo, o reflexo estético promove conhecimento antropomorfizador do mundo. Não no sentido de um reflexo mágico, um conhecimento mágico, mas um conhecimento que leva aos homens não a ciência da realidade, mas a consciência do seu desenvolvimento humano. Isso é admirável na Estética 1. E a Estética 1 vai tentar um processo de cognição das várias expressões estéticas. Não é? A maioria das pessoas acha que o pensamento estético do Lukács só é capaz de dar conta da literatura. Não. Na estética, Lukács vai trabalhar com as expressões estéticas na arquitetura, na pintura, na música, na escultura e na literatura. Então esta obra, que é uma obra de uma erudição, de uma argúcia, de uma riqueza, eu diria, únicas, essa obra não pretende sensibilizar apenas marxistas, intelectuais progressistas. Ela é um contributo extremamente significativo à compreensão da ciência e da arte como formas específicas de apropriação ideal do mundo pela consciência dos homens. Eu gostaria de enfatizar isso, porque penso que na bibliografia estética disponível para os brasileiros, para os leitores brasileiros, a partir de agora, essa edição da Estética é um contributo extraordinário. Lukács afirmou repetidas vezes que os clássicos Marx, Engels e Lenin são necessários, mas insuficientes. Como essa afirmação contribui para uma ideia de renovação do marxismo? Observe que ele vai falar em renascimento do marxismo. Lá em 23 e nos anos 60. Olha, a mim me parece, e isso aí evidentemente é polêmico, aquilo que os meus estudos, os meus debates com os meus amigos, com os meus camaradas sem mostrar. O Lukács estava, nos anos 60, muito consciente das limitações que o desenvolvimento do marxismo, especialmente nos países do leste europeu, de maneira desigual neles,
mas como esse pensamento tinha sido muito ossificado eu diria, pela dogmática do período stalinista. É claro que isso não paralisou o marxismo no mundo inteiro, hein? Atenção, marxistas fora do circuito do chamado socialismo real fizeram investigações interessantíssimas. No âmbito do socialismo real também se fizeram investigações, mas frequentemente elas não puderam ser divulgadas. Olha, eu acabei de dar um exemplo, né? O Lukács, a introdução à estética marxista, foi publicado cá no Ocidente primeiro. Atenção, né? Muita coisa do Lukács ele contrabandeou. Lukács estava, como muitos cientistas sociais, marxistas ou não, atenção, marxistas ou não, estava muito impressionado por uma defasagem clara entre aquilo que os marxistas, na sua maioria, tinham produzido até então e as exigências do mundo contemporâneo. Nesse sentido, os seus esforços, especialmente ao longo dos anos 60, eu diria, seus esforços de meados dos anos 50 para frente, foram no sentido de mostrar que faltava muita coisa para avançar. Ele tinha uma expressão que ele usava frequentemente. Ele dizia, é preciso escrever o Capital do século XX. Estava claro para ele, os fundamentos que se encontravam em Marx, em Engels, em Lenin, eram absolutamente necessários para a compreensão e a intervenção no mundo do século XX, mas eram insuficientes. Novos fenômenos emergiram. O capitalismo mudou, o imperialismo mudou, a classe operária mudou. Ela precisa de ser investigada. Então, nesse sentido, eu diria que o último Lukács é uma prova viva da consciência. De um lado, da potencialidade analítico-crítica da tradição marxista. De outro lado, dos limites que estavam cerceando a explicitação dessa potencialidade. E chegou a hora das indicações para vocês se aprofundarem no tema. Eu queria indicar 2 cursos da TV Boitempo. O curso livre Lukács, com 10 aulas com vários estudiosos do pensador, e o curso de introdução ao jovem Lukács, com 4 aulas apresentadas por Arlenice Almeida, autora de Estética da Resistência. Zé Paulo, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui hoje e aproveitar para pedir que você faça uma indicação de algum livro, filme, música que ajude os nossos leitores a entrar no universo do pensamento do Lukács, por favor. Olha, eu vou recomendar que esse leitor, isso não é um comercial para comprar não, hein? Pode entrar na livraria, abrir o livro e anotar. Eu fiz uma série muito pequena, praticamente com tudo em português, de textos que me parecem absolutamente importantes. Eu listei aqui, estou olhando, não mais que 30 livros. Todos eles, atenção, todos eles em português, de autores e autoras brasileiros e não só. Está lá nas páginas 100 a 102. São só 2 pagininhas de citação bibliográfica, onde o leitor pode se inspirar com boas introduções, bons desenvolvimentos e boas problematizações de Lukács. Então, hoje, o que não falta é uma boa bibliografia, atenção, inclusive em português, e inclusive de autores brasileiros, insisto, marxistas e não necessariamente marxistas. Isso está tudo à disposição do leitor. Eu queria insistir, Isabela, em algo que para mim é muito importante. Lukács é um marxista, mas a produção do Lukács não interessa apenas aos marxistas. Ela é um contributo da maior importância, independentemente do juízo que seja feito sobre ela, mas da maior importância para todo intelectual que não está preso na redoma da universidade, que é capaz de olhar um pouquinho para fora do muro da universidade. Eu diria que não é um autor fácil, é um autor que exige muito do leitor. Eu diria que autores ricos supõem leitores que queiram se enriquecer. Então, nesse sentido, eu queria dizer
esse livrinho todo do qual nós estamos falando, mas também a Biblioteca Lucati. E toda uma produção de viés acadêmico aqui no Brasil é, antes de tudo, um convite para se ler a Lucati. Eu acho que isso é importantíssimo. Isso nos enriquecerá a todos. Obrigada, Zé Paulo. A gente termina por aqui. Se você quiser se despedir dos nossos ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que a Boitempo me dá de falar dessa figura fascinante que é Lucati. Segundo, a simpatia de vocês, que me permitem expor essas ideias que estão nos livros que eu produzo, etc. E que eu sempre digo, isso aqui são pistas de investigação, são indicações para que cada um de nós bote a cuca para pensar. Há grandes, mesmo nesse mundo difícil que a gente está vivendo, há 3 coisas que são profundamente enriquecedoras do ponto de vista humano. A primeira é ler um bom livro. Isso nunca te dá dor de cabeça no dia seguinte. A segunda é você dividir com amigos um bom jantar com um bom vinho. Pode dar dor de cabeça no dia seguinte. A terceira é uma grande paixão, um grande amor. Essa eu garanto para vocês, dá dor de cabeça para o resto da vida. E por hoje é só, camaradas. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcast preferido. Lembrando que todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. Esse episódio teve coordenação de Isabela Meucci Quindória, apresentação e roteiro de Isabela Meucci, participação de Zé Paulo Neto, edição de Jéssica Correia, arte de Vitória Lobo e apoio de Ana Slade, Marina Valeriano, Vitória Cubo e Túlio Candioto. Voltamos na semana que vem. Até lá!